Qual é o gigante que te coloca medo nesse dia? Muito bem, hoje esse é o nosso assunto. Como a gente vem falando de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, esse terceiro momento a gente discute vencendo os gigantes pessoais. E hoje o tema é justamente esse: enfrente o gigante. O texto bíblico que vamos utilizar é 1 Samuel 17:48, que diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Veja só, todos nós enfrentamos dificuldades, tempos difíceis, provações, afrontas de todos os tipos e problemas que são maiores do que nós. E quando eu digo maiores do que nós, é porque eles precisam ser transpostos, vencidos. E existem diversos elementos através dos quais esses problemas, essas lutas, gritam para nos afrontar, para nos colocar medo e nos fazer sucumbir mesmo antes da batalha. Se você está aqui comigo e está curtindo desse conteúdo desde o vídeo número 1, não deixe de deixar aqui o seu like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com alguém. Veja só, muitas vezes, para todos nós, o fugir parece ser a melhor opção. Ontem nós falamos sobre resistir e a gente basicamente continua nesse assunto, mas hoje tem mais a ver com os medos que a gente enfrenta e os gigantes que se levantam. Muitas vezes fugir parece ser a melhor opção. Lembre-se que ontem falamos que a gente não foge do diabo, mas a gente o resiste. Mas os nossos gigantes, muitas vezes, por conta dos pesos emocionais, dos medos, pavores que a vida oferece, possivelmente parece que a melhor opção é fugir, é se esconder, ir para um lugar onde a gente possa se ver livre de tais problemas que são grandes e que nos assustam. Mas o texto bíblico que a gente tem hoje diz respeito a Davi, alguém que já vinha de uma sequência de experiências em que o confronto e o medo eram coisas naturais, corriqueiras para ele. Ele cuidava das ovelhas do seu pai e ele foi suficientemente corajoso para arrebatá-las da mão, das garras de um leão, de um urso, e ele nem faz ideia dos gigantes que ainda estariam pela frente. Mas em dado momento, ele foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, que estavam servindo ao lado do rei Saul, e a Bíblia diz que ao ouvir aquele gigante filisteu gritando, colocando pavor no exército do povo de Israel, Davi disse: Isso aí eu não vou suportar. Então Davi, mesmo ainda novo, mesmo ainda não sendo um homem de guerra, de batalha, ele se posiciona e ele confronta a voz, o grito e o pavor que aquele gigante estava trazendo para o seu exército. Logo, nós encontramos em Davi uma proatividade, uma predisposição para enfrentar aquilo que quer te colocar medo, a partir dos seus gritos, do seu tamanho e assim por diante. Todos nós nos deparamos com essas montanhas, obstáculos e gigantes que se colocam diante de nós todos os dias. Ora uma enfermidade, ora um problema financeiro, um grande desafio no casamento. Diante de nós estão situações que a gente muitas vezes pensa: como é possível sair disso? Como é possível vencer essa situação que se agiganta diante de mim? E um gigante não é outra coisa senão uma pessoa muito grande. E aqui nós temos problemas e lutas que vão se acumulando e vão se agigantando diante de nós. Então Davi ele ficou extremamente incomodado com a forma que aquele gigante se posicionava e esbravejava contra o exército do seu povo, e ele disse: Eu não posso aceitar isso. Então nós vemos que a primeira atitude de Davi é: eu não aceito, eu não me conformo e algo precisa ser feito. Então, talvez essa seja a primeira coisa que nós precisamos entender quando lidamos com os nossos gigantes pessoais. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos silenciar ou cruzar os braços e permitir que as coisas fiquem como estão. Lembre-se que Davi está com seus amigos, irmãos,
homens do seu próprio povo que já são soldados e homens de guerra, mas estão atemorizados por conta desse gigante que por vários dias seguidos está colocando pavor e medo e tensão no próprio Saul e nos seus soldados. Então, a primeira coisa que devemos fazer quando um gigante se coloca diante de nós, nós precisamos de um posicionamento. E esse posicionamento é: eu não vou me acomodar. Depois que Davi conseguiu tomar esse posicionamento e se sentiu como se aquilo fosse um desafio para ele mesmo, ele simplesmente conversa com Saul e convence Saul a entrar na briga. Ou seja, ele abraça e ele toma para si aquela afronta. E aí na conversa com Saul, ele convence e fala: eu vou lutar contra esse gigante. E aí a gente descobre que Saul tenta fazer dele um soldado como os demais e coloca nele a sua própria armadura, entrega para ele a sua espada, e Davi tenta se ajustar e tenta caminhar, e ele diz: eu nunca provei isso antes, não vai dar certo, eu não tenho mobilidade. Logo, nós aprendemos com Davi que a nossa vitória contra esses gigantes se dá a partir da utilização das armas com as quais nós somos familiarizados. Ou seja, Deus nos dá tudo o que nós precisamos para vencer as nossas batalhas. Então, Davi se recusou a usar a armadura de outra pessoa. E a Bíblia diz que ele foi ao ribeiro, pegou 5 pedras e ele usou sua própria funda, que já era um instrumento com o qual ele estava familiarizado. Então, em primeiro lugar, Davi nos ensina que nós não podemos nos acomodar diante dos gigantes. Em segundo lugar, Davi nos ensina que nós precisamos vencer com as armas que nós estamos familiarizados. Eu sei que talvez alguém te dê ideias, te dê planos, e talvez alguém queira forçar em você as experiências deles para você vencer a sua batalha. Mas a sua batalha será vencida com as armas ou os instrumentos que você tem à sua disposição e com as quais você está familiarizado. Sua guerra financeira, Deus vai utilizar o que você já tem para trazer abundância e reverter o quadro. Se você tem uma batalha, se o seu gigante é nos relacionamentos, Deus vai usar o que você já é, quem você já é e o que você tem para vencer esses desafios. Portanto, não procure armas externas, não utilize armaduras de outros, mas faça uma análise pessoal dentro de si e descubra o que você tem, que Deus vai usar para reverter a sua situação diante do seu próprio gigante. Então, quais são essas armas de Davi? Davi tem a sua funda e é basicamente o que ele se utiliza para cuidar das ovelhas do seu pai. E com isso eu aprendo que as nossas experiências prévias, elas nos forjam espiritual, mental e emocionalmente para as batalhas que estão diante de nós. Então você tem um registro, você tem um currículo espiritual, você tem experiências passadas que talvez você diga: eu não tenho tanto tempo, eu não tenho tanta experiência, mas o que você tem de experiência vai ser utilizada para você vencer para o seu próximo momento de avanço, crescimento espiritual. A primeira coisa que Davi nos ensina é que nós não podemos nos acomodar diante do gigante. A segunda coisa é que você não pode utilizar-se de recursos de outros. O que Deus deu para você, o que você tem de experiência é a sua arma de familiarização. Em terceiro lugar, que é o texto base que a gente escolheu aqui, Davi, ele não protelou. A Bíblia diz que o filisteu se levantou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu contra o gigante, em 1 Samuel 17, 48. Ou seja, aquilo que nós precisamos lidar, resolver, confrontar, não pode ser deixado para depois. A Bíblia diz que quando o filisteu se levantou contra Davi, Davi correu, se apressou contra ele. Ou seja, os desafios que estão diante de mim, na medida em que eu dou tempo, na medida em que eu me acomodo, na medida em que eu deixo para depois, eles vão se agigantar ainda mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me apressar. Eu preciso me levantar porque esse gigante ele está gritando há muito tempo e quanto mais tempo eu der para ele, ele vai dominar a minha mente com medo, com pavores, fobias, e eu não vou conseguir sair desse lugar
para alcançar o lugar do meu destino. Com isso, Davi nos ensina que um posicionamento adequado, que, uma, que um visual adequado acerca dos gigantes que se levantam contra você e uma atitude pessoal de proatividade te posiciona para vencer. A gente nem vai entrar no detalhe do que acontece com Davi depois desse gigante. Mas esse gigante que em dado momento é a afronta, é a ameaça e a possível destruição de Davi se transforma numa porta aberta para o reinado de Davi. Você sabe o que acontece depois? O povo começa a cantar, as mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Davi, antes de entrar nessa guerra, perguntou o que vai ser dado para o homem que destruir esse gigante, vencer esse filisteu. E aí nós entendemos, Davi agora é inserido na família real, sua família fica livre de pagar impostos, isenção de impostos, ou seja, vencer, derrubar esse gigante que está diante de você, vai te posicionar para um futuro mais tranquilo e vai te colocar na vontade de Deus para a sua vida. Então, gigantes, eles precisam ser silenciados o quanto antes. Que gigante é esse que você tem diante de si nesse dia? Dívidas, enfermidades, problemas nos relacionamentos, um casamento que foi abalado, em nome de Jesus. Assim como Davi se levantou contra o gigante com essas palavras, você vem a mim com espada, com lança, com ameaça, com gritaria, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, em nome do Senhor Jesus, se posicione, levante-se, enfrente e derrube esse gigante que está diante de você. E você vai viver o potencial pleno, o propósito de Deus para a sua vida. Grande abraço e até amanhã.